Bom dia a todos. Graça e paz. Pode se assentar, por gentileza. É uma alegria poder estar com vocês nessa manhã ensolarada de sábado e ver que vocês vieram com o nítido objetivo de serem orientados e conforme obrigado, querido, Deus te abençoe. Conforme a proposta do evento, calibrar o coração. É ou não é? O pneu murcha, mas o coração de vez em quando murcha também. É ou não é? De vez em quando, é assim que funciona com o carro. O carro, se você caminhar com ele e de vez em quando não der uma paradinha para dar uma calibrada, você gasta mais combustível do que necessário. Quem sabia disso aqui? Levanta a mão. Sabia? Tem uns homens... É bom perguntar, né, meus irmãos? Porque vai que tem uns homens aí que estão meio por fora do assunto e não sabem como é que funciona. Mas todas as vezes, eu, pelo menos, orientei a minha esposa dessa maneira. Quando você for abastecer o seu carro, abastece e pede para calibrar. Ela falou, bem, mas para quê? Eu falei, não, você abastece o carro, pede para dar uma olhadinha, levanta o capô do motor, dá uma olhadinha no água, dá uma olhadinha no óleo e pede para verificar a calibragem dos pneus. Ela disse assim para mim, mas como é que eu vou saber qual é a pressão exata do pneu? Eu falei, está na porta. E eu peguei o carro, abri a porta, mostrei para ela, né? Tem uma plaquinha, normalmente, a grande maioria dos carros, vem com uma plaquinha ou ao lado da porta, algumas é na porta do tanque de combustível. Abri e falei assim, olha, está aqui. Porque o carro foi fabricado e os pneus colocados para que eles funcionem nessa calibragem. Qualquer coisa que fugir dessa calibragem coloca em risco o bom funcionamento e o rendimento do veículo. Ela entendeu, graças a Deus, desde então, quando ela para abastecer. E hoje, né, os postos um pouco mais modernos, antigamente, você, para abastecer o carro, você tinha que tirar o carro, tinha bomba, o compressor ficava escondido, e você tinha que quase que pedir revelação do alto para mostrar onde era o compressor, você vinha, calibrava, não tinha esses medidores digitais, é ou não é? Tinha aqueles medidores de pressão que você enfiava, saía um palitinho para cima, né? E você tinha que pedir para um borracheiro ou alguém. Hoje não, você na própria bomba, enquanto abastece, a maioria dos postos tem um calibrador de pneus enquanto está abastecendo, e desde então é assim que funciona. Conosco não é diferente. Conosco não é diferente. Para que possamos desenvolver a nossa caminhada de uma maneira plena, de vez em quando a gente precisa dar uma calibrada. A gente precisa, de vez em quando, não só parar para renovar as nossas forças, mas calibrar a nossa alma no posto de Deus. O posto de Deus é melhor do que o posto Ipiranga. No posto Ipiranga, você encontra tudo. Já viram assim ou não? Quando você para no posto Ipiranga, tornou-se já motivo até de piada entre alguns lugares. Onde é que eu faço para comprar passagem para Nova York? Posto Ipiranga. Como é que eu faço para comprar um sanduíche? Posto Ipiranga. Faz-se tudo, não sei se já notaram isso, mas o posto Ipiranga faz propaganda de tudo, menos de gasolina. Já notaram isso ou não? Não se fala aqui tem a melhor gasolina, aqui a gasolina, não se fala. Porque Deus é melhor do que o posto Ipiranga. Assim como no posto Ipiranga, você para e tem todas as suas necessidades, pelo menos é isso, que o comercial quer nos convencer, certo ou errado? Assim como no posto Ipiranga, você para e tem as suas necessidades supridas. Quando você encosta a tua vida, no sentido de parar, no posto de Deus, você sai pleno. Quando você busca a Deus, a plenitude para todas as áreas da sua vida. É por isso que em Cristo eu encontro plena satisfação para todas as coisas. Eu não encontro satisfação no dinheiro, eu não encontro satisfação no prazer, eu não encontro satisfação... Não, a minha satisfação plena só pode ser encontrada em Cristo Jesus.
Ele vem, muda a minha vida, troca os meus pneus, calibra, enche o meu tanque, bota uns fluidos de freio, ou não é? Dá uma adicionada no óleo, para o motor não travar, e ele coloca uns limpador de para-brisa, e ele diz para você, bora, para frente. E eu costumo dizer que a igreja é um grande posto de Deus. A igreja é um posto de Deus. Hoje nós paramos aqui para dar uma geral. Nós viemos nessa manhã de sábado, encostamos o nosso carro, tem alguns carros que estão meio derrubados, tem uns carros modelo 70, não é? Tem uns carmanguia por aí que Deus já me mostrou, tem umas latas velhas aí, não é? Mas paramos no posto, para parar no posto e dizer, Senhor, renova a minha vida. Paramos. A igreja é um lugar que eu considero um posto de Deus. Um posto de Deus. Onde chegamos e Ele, de acordo com a nossa necessidade, supre em Cristo Jesus. Quando eu chego na igreja, eu saio com o serviço completo feito. Tem um posto que normalmente eu uso perto de casa, aonde eu deixo o carro e faz tudo. Lava, por dentro e por fora. Calibra os pneus. Ele, quando necessário, faz até alinhamento e balanceamento. E quando eu vou buscar o carro, ele não só está abastecido, como ele está melindroso até, brilhando. E eu pego o carro para rodar mais uma semana. Nessa manhã, eu gostaria, e eu dizia ao pastor, infelizmente eu não vou poder gastar como eu gostaria o dia com vocês, porque eu já tinha um compromisso de família. E compromisso de família, você já viu como é que funciona. Se você não, você pode ir em todos. Se você faltar em um, você vai ser lembrado para o resto da sua vida pelo que você não foi. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui, diz um amém. É assim com você também ou não? É assim. E é aniversário da minha sobrinha, a caçulinha da família, e já viu, minha irmã é brava. A baixinha não é brincadeira, não. Ela tem 1,60 m, e normalmente é assim, baixinho é bravo. Já viu ou não? Ele tem que fazer prevalecer a sua crise de altura na bravura. Ela é brava. Então eu não vou conseguir ficar, eu vou ter que terminar de falar e rapidamente voltar para casa para poder pegar, logo no início, a festa de aniversário da Isadora, que é minha sobrinha. Mas eu queria falar algumas coisas ao seu coração, sobre como é que nós podemos sair daqui hoje de manhã, com a nossa vida um pouco mais calibrada. Algumas coisas fazem a vida ficar descalibrada. Quando você roda muito, num dia intenso, a pressão de um pneu passa do limite. Sabia disso ou não? Quem aqui conhece um pouquinho de carro sabe que num dia quente, quando você roda muito, naturalmente a pressão do pneu aumenta. Aumenta. E você tem que ir no posto não para pôr ar, mas para tirar ar. Outra coisa que faz com que haja uma descompensação é quando você fica parado muito tempo. Um carro parado na garagem, se você deixar o seu carro parado um mês na garagem, um mês, sem ligar, sem rodar, o pneu vai dar uma murchada. Eu morava num apartamento que tinha um senhor que tinha uma daquelas F1000, sabe, raridade, e ele tinha como se fosse um instrumento de bibelô dele. E ele deixava o carro, sempre só ligava, mas não rodava. E com o tempo o pneu foi murchando, murchando, murchando. A roda encostou no chão, porque o carro não rodava. Na vida não é diferente. Às vezes nós descalibramos porque a nossa corrida está muito intensa. E nós não temos tempo para parar e voltar à calibragem. Muita correria, pressão do dia a dia, o calor dos compromissos, da atividade, das lutas da vida, da família, do trabalho, e você está rodando, e teu pneu, e você descompensou. Alguns viviam um momento de estagnação na vida, estagnaram, e quanto mais estagnados, porque a vida espiritual, quando ela estagna, ela começa a murchar.
Não existe vida espiritual estável. Existe vida espiritual que progride sempre. É por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela brilha mais e mais. Ela não brilha e fica brilhando. Não. Ela brilha mais e mais. Vida espiritual, quando ela começou a estagnar, abre o olho. Você vai começar a murchar. E eu quero voltar os teus olhos nessa manhã para um texto da carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso de número 12. E enquanto você for ler as páginas da sua Bíblia, ou liga aí no seu telefone, ou pega carona com quem está perto de você, eu quero falar um pouquinho sobre, o pastor citava, da minha experiência com a Igreja de Nova Vida, ainda recém-nascido. Meu pai é pastor há 52 anos. 52 anos de ministério pastoral. Na ocasião, ele pastoreava uma igreja em Nilópolis, Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Foi onde eu nasci. Eu sou carioca de nascimento, mas sou o carioca mais fajuto que você possa encontrar. A única coisa que eu herdei de bom do Rio de Janeiro foi o Flamengo. Glória a Jesus por isso. Eu creio numa manifestação poderosa a meu favor. Ele diz, meu filho, nascerás ali para seres bem-aventurados entre os times de futebol desse país. Então eu fui e herdei o meu time do Rio de Janeiro. Eu sou flamenguista, precisamos levantar um clamor, porque o inimigo está furioso. Mas eu creio que há esperança para o povo de Deus. Nasci ali no Rio de Janeiro e na época que minha mãe estava grávida de mim, o bispo Roberto McAllister, grande bispo Roberto McAllister, grande ícone da Igreja de Nova Vida, o pioneiro, o idealizador, o sonhador do movimento do Ministério de Nova Vida no Brasil, estava no projeto para a construção da igreja de Botafogo. E meu pai, pastor, a igreja era muito pequena, e todo pastor precisa comer em algum lugar. E não estou dizendo no sentido de comer comida mastigável, é espiritual. Pastor, normalmente, quando ele está meio isoladão, ele começa a ficar desnutrido. E quando você fica desnutrido, você desnutre o povo. Então, o bispo Roberto tinha uma reunião de meio de semana, aonde era aberto, ele tinha um programa na rádio, e ele convocava, e meu pai saía de Nilópolis, na Baixada Fluminense, pegava o trem, descia na Central do Brasil, e ia até o local da reunião para ser ministrado, para ouvir uma palavra de encorajamento, de fé, de ânimo. É bom a gente ouvir de vez em quando uma palavra assim, sim ou não, gente? É bom. De vez em quando você chega assim, achando que não vai nada certo, e de repente você ouve uma palavra e você acha que virou o Superman. Já entrou num culto assim ou não? Que você entrou assim dizendo, não vai dar nada certo. Deus vem, fala com você e te diz, capeta, me espera agora que você vai ver. Então ele ia para ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, de fé. Nesse dia, o bispo Roberto lançou um desafio. Olha, nós temos um projeto para a construção do templo de Botafogo. E eu quero perguntar se há alguém aqui que tem algum tipo de reserva, de economia. E o bispo Roberto, segundo meu pai, para pedir oferta não tinha para ninguém. Meu pai dizia o seguinte, se o bispo Roberto começasse a pedir uma oferta, das duas, uma, ou você saía, ou você entregaria tudo. Porque ele sabia, biblicamente falando, obviamente, mas levar as pessoas a entender a urgência do reino, do chamado, da mordomia cristã. Aliás, tem um livro do bispo Roberto, que é um clássico, chamado Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Quem conhece esse livro? Tem que ler esse livro. Eu não sei se acha mais. Eu tenho um que eu herdei do meu pai. A capa é uma nota de 1000 cruzados. Antigo, porque na época ainda do... Conhece esse livro, né, pastor? Dinheiro, um assunto altamente espiritual, que aborda de uma maneira serena, equilibrada e bíblica o princípio da mordomia cristã. Bem, o bispo Roberto falou, olha, e a igreja do Nazareno, em Nilópolis, havia recebido um recurso da missão, por ser uma igreja internacional. Foi enviado um dinheiro que é fruto de uma oferta missionária, que é chamada oferta de alabastro, enviada para levantar o prédio em Nilópolis, mas ainda não estava pronto o projeto, ainda não estava pronto para dar o pontapé inicial. Meu pai levantou a mão e disse,
veio aqui, que eu posso ajudar, ligou para os líderes da igreja, uma igreja americana, olha, tem aqui um missionário, era canadense, se não me falha a memória, o bispo Roberto, e está aqui fazendo um projeto, qual o problema? Eles se conheciam, principalmente naquela época, os missionários sempre se relacionavam e tinham tudo em comum, como na igreja primitiva, e emprestou-se o dinheiro, dolarizando a dívida. Então, olha, vamos supor, apenas números figurativos, $10.000, você me devolveria $10.000, e o bispo Roberto dizendo, olha, além de dolarizar, eu boto um jurinho de poupança em cima. Emprestou-se o dinheiro para a construção da igreja de Nova Vida, no Botafogo. E todos os meses, meu pai ia para a reunião, nessa reunião, e o bispo Roberto, que tinha como seu assistente direto o bispo Tito Oscar, na época. O bispo Tito Oscar, que era o executivo. Ele é que fazia, né, todo o trabalho do escritório e era assistente direto do bispo Roberto. É quem fazia chegar às mãos do meu pai o pagamento da mensalidade do empréstimo. Num desses meses, ao entregar o envelope com o empréstimo, a devolução de uma parte, o bispo Tito notou que meu pai estava com um ar de preocupação. E o bispo Tito falou, Aguiar, meu pai, pastor Aguiar, tudo bem? Ele falou, não, está tudo bem, eu só estou um pouco preocupado, porque minha esposa está no hospital, nós acabamos de ganhar uma criança, um bebê, e nós não temos enxoval, zero. Eu tenho foto, inclusive, de que quando eu nasci, eu estava enrolado no lençol do hospital, porque nem roupa tinha para colocar. O bispo Tito disse assim, espera aqui só um minutinho, voltou para dentro do escritório do bispo Roberto McAllister. E ao sair de novo, volta com um novo envelope. E entrega nas mãos do meu pai. E diz assim, olha, isso aqui é para você comprar o enxoval do seu filho. Então, meu pai saiu com o dinheiro da parcela que estava sendo devolvida e com o dinheiro para comprar o meu enxoval. Então, a igreja de Nova Vida tem uma parcela extremamente importante na minha história nos primeiros dias. Então, a minha nova vida começou pela influência da Nova Vida. Então, a vida que eu recebi nessa vida física, carnal, eu recebi de Deus através da gestação no ventre da minha mãe, mas o presente que eu recebo, então eu tenho uma dívida de gratidão. Todas as vezes que eu encontro o bispo Tito Oscar, eu digo para ele, senhor, muito obrigado. Aliás, eu brinco assim para ele, inclusive, estou precisando dar uma renovada no guarda-roupa. Se o senhor sentir a mesma direção que sentiu 46 anos atrás, o senhor, por favor, deixa Deus te usar. Ele que cria vergonha, menino, daquele jeito dele. Cria vergonha, menino. Eu falei, não, Deus usou uma vez, eu creio que Deus pode usar 2 ou 3. Amém, bispo? Ele ri e fala, cria vergonha. Então, eu tenho uma dívida de gratidão enorme para com a igreja de Nova Vida, para com o bispo Tito, para com o bispo Roberto McAllister, que descansa no Senhor. Voltando os olhos para esse texto de Filipenses capítulo 2, eu quero falar sobre algumas coisas. Algumas. E aqui é uma conversa de macho. Eu já vi que deixaram as mulheres tudo para fora. Botaram as mulheres tudo na recepção para trabalhar, bloquearam, blindaram, colocaram as paredes tudo à prova de som, para a gente ter uma conversa aqui bastante íntima dentro do ambiente masculino que aqui está se formado. Olhando para esse texto, essa é uma das cartas das prisões. Paulo escreve a carta aos Filipenses de dentro de uma prisão. Por incrível que pareça, a carta da prisão é reconhecida entre os estudiosos como a carta da alegria. Olha que coisa estranha. Da prisão, Paulo escreve a sua carta mais alegre, aonde ele se satisfaz em Deus e encoraja os crentes a encontrarem satisfação em Deus. E com a preocupação que sempre fez parte do ministério de Paulo, ele busca dar norte à nossa caminhada. Eu sou extremamente grato ao ministério e à vida do apóstolo Paulo, porque ele tem o poder, pela inspiração do Espírito Santo,
de explicar a vida cristã. O apóstolo Paulo explica como deve ser vivida a vida cristã. O evangelho nos é apresentado pelos apóstolos, pelos 4 apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. São apresentados por eles, mas eles são explicados pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui agora começa então a falar sobre algumas razões. E eu enumerei 5 dentro desse texto, de 12 a 18. E se você tiver alguma maneira de marcar, escrever, escreve na testa de quem está do seu lado, se vira, escreve em algum lugar. Só não vale escrever na cadeira. Mas escreve na mão, anota no celular, anota em algum papel, no rodapé da Bíblia, alguns princípios que vão te ajudar a viver uma vida plena e feliz. Como é que você vai poder calibrar? Hoje eu quero com essa palavra dar uma calibrada na tua alma. Calibrar a tua alma. E ajudar você a ser um homem segundo o coração de Deus. Porque há um propósito em Cristo para a sua vida. Há um propósito. Você sabia disso ou não? Deus não te chamou para você viver a vida segundo aquilo que você julga ser o ideal de ser vivido. Deus chamou você para viver uma vida plena em Cristo, segundo o plano o qual Ele estabeleceu desde o fundamento do mundo para você. Há um plano perfeito de Cristo para a sua vida, esperando para ser vivido, segundo as orientações da Santa Palavra de Deus. Então, Paulo agora fala sobre essa questão de desenvolver a nossa caminhada. E desses cinco aspectos, Paulo apresenta como é que nós podemos ver Deus agindo em nós, para depois Deus agir através de nós. O processo da ação de Deus é sempre assim. Primeiro Deus age em nós. Deus começa a fazer uma obra na nossa vida. Deus vem e põe a mão na sua vida. Deus põe a mão no seu coração. Deus põe a mão na sua história. Ele pega você, e lembre-se do texto de Jeremias 18, a figura de ilustração que o profeta recebe é de ir até a casa do oleiro, ele quebra o vaso e ele faz de novo. Tudo começa com uma reestruturação, com o renascimento do vaso. É por isso que na linguagem pentecostal, um chama o outro, aí vaso. Ô vaso, como é que você está, vaso? Ô vaso, e as irmãs vaza, os homens é vaso. Vaza, vaso. Ô vaso, como é que está, vaso? Porque nós somos, como Paulo escreve a Timóteo, vasos de honra. Deus primeiro começa a trabalhar em nós. Tudo aquilo que Deus quer fazer começa com essa primeira etapa. Ele trabalha a nossa vida, Ele perdoa os nossos pecados. É por isso que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora, a partir do processo que Deus começa a realizar em nós, Ele desenvolve então um processo de ação através de nós. Deus começa a fazer algo na minha vida e depois começa a fazer algo através da minha vida. Quem está me entendendo diz amém. Se alguém dormir do seu lado, você cutuca ele e diga, cria vergonha. O texto é claro quando o versículo de número 12, e eu vou ler pontualmente, versículo por versículo, não vou ler o texto todo, de Filipenses 2,12, eu leio da versão Revista e Atualizada, que diz assim, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, olha a palavra que ele usa, desenvolvei a vossa salvação. A vida cristã é um desenvolvimento contínuo. Ninguém aqui já é obra acabada de Deus. Todos nós. Por mais que você tenha um século de vida cristã. Um século. 100 anos. Toda a igreja 100 anos, pastor. Nasci, estou aqui, 100 anos. Não, eu tenho meio século de vida cristã. Não, eu tenho 20 anos de vida cristã. Eu tenho 1 ano de vida cristã. Todos nós estamos vivendo aquilo que o apóstolo Paulo apresenta. Ele diz, nós precisamos desenvolver a nossa salvação.
Algo que Deus começou em nós. Ele diz, aquele que começou a boa obra em nossa vida, há de o quê? Aperfeiçoá-la. Olha que coisa interessante, eu preciso que você preste atenção naquilo que eu estou colocando aqui, para você depois entender a aplicação do que eu quero conversar com vocês hoje de manhã. Deus desenvolve algo para aperfeiçoamento. Quanto mais exposto eu estou ao desenvolvimento do Espírito na minha vida, mais aperfeiçoado eu estou. O que é estar aperfeiçoado? É estar melhor. Uma coisa que é aperfeiçoada é uma coisa que foi trabalhada para que o estado atual seja melhor do que o estado anterior. Quem está me entendendo diz amém. Então, olha o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. A nossa vida em Deus precisa ser um progresso contínuo. Eu preciso hoje ter na minha vida características divinas ainda mais latentes e gritantes do que existiam semana passada, um ano atrás. É por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação. A salvação é um ato instantâneo. Sim ou não, gente? Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda a injustiça. Quando você confessa com os teus lábios, como João escreve na sua primeira carta, e confessa com os teus lábios e crê com o teu coração que Cristo é o Filho de Deus, você está salvo. Agora, a salvação não é a totalidade do plano, é o início. É o início. O problema hoje é que a gente vê em alguns lugares, aqui isso não acontece, graças a Deus. Não tem ninguém aqui que se encaixa dentro do que eu vou falar, só que não. É de que a gente acha que o ponto máximo da vida cristã é a salvação. Não é. A salvação é um ato que elimina a ação do pecado inato, sobre o qual todos nós nascemos debaixo da sua condenação. Em pecado eu fui concebido, em pecado me gerou a minha mãe. Há um DNA de maldição que corre na nossa natureza adâmica, que é anulada na ação do Calvário, quando eu confesso Cristo como meu Senhor e Salvador. Agora, o que começa a partir daquele momento é um processo de desenvolvimento, de aperfeiçoamento. Aí é que nós, hoje de manhã, precisamos dar uma calibrada. Porque não adianta nada você comprar um pneu novo e não encher. Porque tem gente que diz assim, eu sou nova criatura. Aí você pega um pneu, vai lá aqui no Carrefour, que é mais barato pneu no Carrefour. Vai no Extra, mas supermercado, normalmente eles vendem uns pneus mais baratos. É assim ou não é? Tem umas promoções, o cara sai, bota um monte de carrinho cheio de pneu, aí você pega a roda do carro, compra o pneu, enfia na roda e sai para rodar. É assim que funciona? Sim ou não? Não, gente. Você tem uma série de coisas a fazer quando você compra um novo pneu. Você compra um novo pneu, você tem que colocar na roda. Você tem que colocar na roda, você tem que calibrar. Depois de calibrar, você tem que levar numa loja que faz alinhamento, balanceamento. Em alguns lugares você tem que fazer cambagem, para que o carro esteja não só com o pneu novo, mas com todo o processo, para que ele desenvolva da maneira correta. O problema de muita gente é esse. Nós recebemos a nova vida em Cristo, mas não desenvolvemos os princípios para rodar bem. E aí está todo mundo descompensado, descalibrado, desalinhado, desbalanceado, com a cambagem ruim, e está rodando na estrada. Outro dia eu estava vindo na estrada, tinha um camarada, um Fiat 147, eu tive um Fiat 147. Fiat 147 era a prova que Deus colocava na vida do crente, diz, meu filho, você verá o quanto padecerás por causa do meu evangelho. Eu me lembro que para passar marcha num Fiat 147, você tinha que praticamente ser um engenheiro, porque você tinha que ouvir o motor certinho, tinha o tempo. É ou não é? Não era brincadeira, não. E o Fiat 147 com as rodas todas, tudo aberta. Uma roda maior, uma estava com aro 14, a outra com aro 13. E ele rodando, todo
todo desengonçado. Por quê? Porque ele achou que pelo simples fato de ter um carro, de ter pneu, de ter roda, de botar gasolina, ele poderia fluir na estrada como ele gostaria de fluir. Meu e o seu problema. Nós chegamos, encontramos uma nova vida em Cristo, mas nos esquecemos de passar pelo processo todo. Aí Paulo diz, é importante desenvolver a salvação. Que processo é esse de desenvolvimento de salvação? E aqui eu entro com 5 pontos, eu só estou dando pano de fundo para você entender qual é a preocupação do apóstolo Paulo. Ele diz, há algo que precisa ser desenvolvido. Diga assim comigo, há algo que precisa ser desenvolvido na minha vida. Eu não sei o que é, você sabe. O Espírito Santo está falando com você e não é de hoje. Que há áreas da sua vida que estão desalinhadas com a palavra, estão descalibradas, descompensadas. Vai contra a plaquinha que está na porta. É o fabricante que define qual é a pressão que você deve rodar. É o fabricante, não sou eu. O problema é que a gente quer colocar pressão, ninguém chega num posto e diz assim, calibra aí. Aí o frentista pergunta, põe quanto? Ele falou, quanto você quiser. É assim que você calibra o pneu? Não. Eu tinha um carro que não tinha a plaquinha, eu tinha que pesquisar na internet. Quem já pesquisou pressão de pneu na internet? Levanta a mão aí, só para me sentir bem, meus irmãos, porque eu me senti um trouxa. Eu dizendo, Deus, não deixa ninguém perceber que eu estou com... Meu Jesus, me ajuda. Você não põe o que quer, você põe aquilo que o fabricante determinou que é o correto para você rodar. Nós vivemos a nossa vida totalmente descalibrada, porque nós seguimos palpite dos outros, o nosso interesse, conversa de amigos. A sociedade quer inflar o nosso pneu, quer murchar o nosso pneu. A sociedade quer definir o que é certo, quanto é muito, quanto é pouco, e você vai rodando descompensado. É aqui que Paulo diz, vamos arrumar isso aqui. E ele diz algumas coisas, a primeira delas, porque já 11h30 Jesus me ajuda. Diz que meio-dia é o almoço. Se Deus quiser, eu não é. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vai que Ele estabelece um jejum nessa tarde. Diz um amém aí, mano. Ninguém, né? Ninguém recebeu essa palavra de fé. Teve os irmãos que fizeram assim, está amarrado, sai fora. Estou aqui doido esperando o almoço. Primeira coisa, 5 coisas que Deus quer que você precisa e deve ajustar na sua vida. Verso de número 13. Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Primeira coisa que você tem que alinhar e calibrar na tua alma hoje de manhã. Está preparado? Tira o bico aí então e recebe a pressão do alto. Oh, meu Deus! Receba a pressão. Da primeira calibrada de Deus é essa. Aprenda isso. Você nunca está sozinho. Você nunca está sozinho. Você sabe qual é um dos grandes desafios da vida masculina? É a sensação de, por vezes, nos sentirmos sozinhos. Quem já se sentiu sozinho diante de uma luta? Você não pôde compartilhar com a esposa, não pôde compartilhar com a família, porque você tem que enfrentar e você está... Quem já teve esse problema? De você ouvir uma notícia, você não pode compartilhar com a esposa, porque se você compartilhar com a esposa, ela não vai saber assimilar e absorver muita informação, e você vai ter que digerir aquilo sozinho. E você vai ter que engolir o sapo com as pernas abertas, e você ainda vai ter que dizer, estava bom, e você se sente sozinho. Primeira coisa que eu quero que você entenda nessa manhã, e que você saia daqui hoje renovado, encorajado, fortalecido, animado em Deus, é essa verdade. Deus é contigo. Você nunca está sozinho. Quando o apóstolo Paulo diz, Deus é quem efetua. Ou seja, o trabalhar é de Deus. Tudo que acontece na nossa vida é fruto da ação direta de Deus. Você só está hoje de manhã aqui porque Deus te ajudou. Somos fruto da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia que se renova toda manhã. Você só está aqui hoje de manhã porque o teu tanque de misericórdia foi cheio hoje cedo.
Deus é quem efetua. Quando a gente ouve a verdade da palavra, de que nós não estamos sozinhos, o nosso pneu dá uma calibrada boa. Porque é muito mais fácil saber de que não somente eu não me encontro sozinho, mas como eu estou muito bem acompanhado. Deus diz, através do Espírito, pela boca do apóstolo Paulo, falando à igreja em Filipenses, sobre essa verdade. Deus é quem efetua em vós. É Ele, somente Ele efetua em vós. O texto da versão NVT, que é uma versão nova da Mundo Cristão, eu estou gostando muito, inclusive tenho recomendado para muita gente, diz assim, agindo em vocês. Olha que coisa interessante, Deus é quem trabalha a nosso favor e por isso nós não estamos sozinhos. Havia um velho hino, eu fui criado dentro da igreja, sou filho de pastor, eu conheço o hino de tudo quanto é tipo, da harpa cristã, do cantor cristão, eu conheço muito hino, criado dentro da igreja. Naquela época não tinha os cânticos, ou melhor, os corinhos, né? Porque antigamente falava corinho, vamos cantar uns 3 corinhos. Quem é dessa época do corinho aí? Vamos cantar uns 3 corinhos, irmão, uns 2 hinos. É ou não é? Eu lembro da época dos hinos. E tinha um hino que dizia assim, nunca estou sozinho, Cristo vai comigo, é meu companheiro e meu protetor. Nunca estarei triste, andando cada dia, sempre ao lado do Senhor. Você nunca está sozinho. Calibra a tua alma com essa verdade. A primeira injetada de pressão que Deus quer dar no teu coração hoje de manhã é essa. Você não está sozinho. Mesmo quando você se sente sozinho, há uma verdade e uma promessa que o Senhor Jesus faz. Eu sempre estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. Deus te ajuda, Deus te fortalece, Deus te anima. E olha o que a palavra afirma claramente no texto. Deus é quem efetua em vós o querer e o realizar. O que o apóstolo está dizendo é simples. Ele está dizendo que Deus é por você, Deus é com você e Deus é em você. Vamos repetir essas 3 coisas? Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Diga, Deus é por mim. Deus é comigo. E Deus está em mim. Meu irmão, isso é bom demais. Você quer enfrentar a vida de uma maneira mais animadora do que essa? É saber de que Deus está comigo. E se Deus está comigo, ninguém pode ser contra mim. Deus está em mim. Nós somos templo, morada do Espírito Santo. Ele habita em vós. Você não está sozinho. Deus é por você, Deus é com você e Deus é em você. Você está bem cercado, você está bem assessorado e você está pleno da presença daquele que te sustenta e efetua na sua vida tudo que você precisa. É por isso que diante dos desafios que você tem para essa semana, para esses dias, eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é o desafio, não sei qual é o problema que você está enfrentando na sua casa. O que eu quero que você saia daqui hoje é calibrando o primeiro pneu. O primeiro, dê uma calibrada nele dizendo, Deus é comigo. Deus é comigo, e se Deus é comigo, vai dar tudo certo, e se Deus é comigo, o que Ele planejou vai acontecer, e se Deus é comigo, nenhum mal vai acometer a minha vida, e se Deus é comigo, o inimigo não vai resistir. Deus é por você, Deus é com você. Calibra a tua alma com essa verdade hoje de manhã, pelo amor de Deus. Vença essa mentira maldita que o diabo continuamente lança sobre o seu coração e sobre a sua mente, de que você está sozinho. Não está. Deus é contigo. É por isso que o salmista, no Salmo 23, você deve saber ele de cor salteado, você já deve ter ouvido em prosa, em cântico, ele diz, mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. E ele diz, porque o Senhor está comigo, 2 coisas continuamente vão estar me acompanhando. A tua vara e o teu cajado me
consolam. E a bondade e a misericórdia me seguem, porque Deus está com você. Se Deus está contigo, você não precisa ter medo do vale, você não precisa ter medo da luta, você não precisa ter medo do dia contrário, você não precisa ter medo do pavor repentino. Deus é com você. Ele vai guardá-lo, Ele vai sustentá-lo, Ele vai prover em Cristo as suas necessidades. A bondade, o cuidado, a misericórdia vão sustentá-lo. Calibre a sua alma com essa verdade hoje de manhã. Deus é com você, no vale, nas montanhas, nas planícies. Deus é contigo. Só há alguém aqui, com certeza, que prometeu jamais te abandonar. Foi o Senhor Jesus. Ele disse: o teu pai e a tua mãe, eles podem te deixar. Eu conheço gente que pai e mãe abandonou. Eu conheço gente que foi abandonado no hospital, recém-nascido. Quantos são os casos de bebês abandonados em hospitais ao redor do mundo? Mas é que o que aquela criança não sabe é que o pai físico e biológico, a mãe física e biológica pode ter o abandonado, mas ele nunca esteve sozinho, porque a promessa do Senhor é de que Ele jamais nos deixaria, jamais nos abandonaria. Você nunca está sozinho. Hoje de manhã sai daqui com essa verdade. O dia que você se sentir acuado, amedrontado, com uma mentira demoníaca dizendo que você está sozinho, todos te deixaram, todos me abandonaram, nada, lembre-se, Deus é contigo. E se Deus é por nós, meu irmão, quem vai ser contra você? Primeira verdade. Diz amém aí, por favor. Amém. Primeira calibrar. Sentiu a pressão ou não? Sentiu a pressão? Já deu aquela... Já deu aquela... O primeiro pneu. Mas não vai querer rodar com um pneu só. Você tem mais 3. Se é um carro, se for moto, cria vergonha e vende. Segundo lugar, Paulo continua o texto dizendo, e lembre-se, quando Jesus fala aos discípulos, você precisa ter essa verdade, querido, eu não sei você, mas há tantas situações na vida em que a gente se sente abandonado sozinho. Mas eu vim para cá hoje, normalmente, onde eu vou ministrar, eu levo alguém comigo, normalmente. É ruim, eu sou uma pessoa, eu tenho dificuldade de ficar sozinho. A minha dificuldade de ficar sozinho é tão grande que, às vezes, na hora do almoço, se não tem ninguém para almoçar comigo, eu não almoço. Eu tenho problema, né, irmãos? Acho que eu estou precisando de... Depois os irmãos oram por mim. Mas eu tenho dificuldade, eu não consigo. O negócio de almoçar sozinho não é de Deus. Aliás, foi Deus quem disse para o homem, não é bom que o homem esteja, só eu estou na Bíblia só, você não me condena, não. Não é bom, não é bom. Eu estava vindo para cá sozinho. Coloquei uma música na estrada, Campinas aqui, 1h10, é o que demorou, estrada vazia, estava tranquilo. E eu aqui pensando e refletindo sobre o que o Espírito queria ministrar ao nosso coração hoje de manhã. Quando eu comecei a refletir sobre esse ponto, o Espírito Santo diz para mim, meu filho, eu já sempre te disse, você nunca vai estar sozinho. Do ponto de vista humano, físico, você talvez se sinta, olhe para o lado, não tem ninguém sentado no banco da frente, não tem ninguém sentado do lado de trás, mas há uma promessa, há anjos do Senhor que se acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. No mundo espiritual, aprenda essa verdade absoluta e nunca permita que o diabo venha murchar o teu pneu de novo. Saia daqui dizendo, eu nunca estou sozinho. No mundo espiritual, Deus está comigo. E quem está contigo é um Deus que sempre tem ampla e vasta maioria contra todo inimigo. Você nunca está sozinho. Segunda coisa que o texto diz, acabou a bateria do meu tablet, olha que besta, ainda bem que tem um esboço aqui no telefone, estou vivo. Senão estava lascado, ia precisar de uma revelação nova. Segunda coisa, versículo 14. Aqui começa a estreitar. Eu posso beber essa água aqui, pastor? Ungida, né? Água benta, 14. Fazei tudo sem... Aí estreitou. Vamos pular esse versículo? Vamos ou não, gente? Vamos pular. Esse versículo é ruim demais. Fazei tudo sem... Sem o quê? Queixa. Minha versão está murmuração. Nem contenda. Deixa eu só dar um segundo aqui que eu vou desbloquear o meu... É que eu botei para travar aqui, toda hora eu estou... 30 segundos, bloqueio automático. Nunca. Pronto.
Toma, Satanás. Aqui, Vamos embora. Vamos lá. Fazei tudo. Não é tudo, tudo. Meu irmão, o que é tudo? É tudo. Aí lascou. Bom seria se tivesse uma lista. Você não ia preferir uma lista no lugar de tudo? E eu não ia. Paulo podia escrever mais um capítulo. Só para segmentar algumas coisas, eu não ia ficar chateado. Mas o que ele fez? Ele colocou tudo no tudo. Ele disse, fazei tudo sem murmuração. Como é que você calibra, o primeiro pneu você calibra com a verdade de que você nunca está sozinho. Deus é com você, por você e em você. Vamos falar juntos? Eu calibro a minha vida com a verdade absoluta de que Deus é comigo, Deus é por mim e Deus está em mim. Pronto, você já melhorou. Vamos para o segundo pneu. O segundo pneu diz o seguinte: reclame menos e seja mais grato. O problema desse pneu, quem já teve pneu com aquele preguinho? O preguinho do Satanás, aquele que entra e ele não murcha na hora. O pneu furou 3 dias antes, você está rodando. Você não notou, mas ele está, porque a pressão, enquanto você roda, principalmente num dia quente, mesmo com o pneu com um preguinho, está vazando um pouquinho, o calor do asfalto gera uma pressão maior dentro do pneu, só que o dia que você estaciona ele, chega em casa à noite, aí você vai no outro dia achando, vai achando. E normalmente é naquele dia que você está atrasado. Você sai assim dizendo, não, eu tenho que sair meio-dia. Você desce para meio-dia. Meio-dia. Na hora que você entra, você nem olha. Você abre a porta do carro, começa a dar ré, você sente né? Você fala, o que aconteceu, meu pai? Oh, Deus. Aí você olha, um pneu murcho. O que acontece aí? Você vai, troca o pneu rápido, pega o step, tal. E você já percebeu como hoje os borracheiros estão tudo morrendo de fome? Porque melhorou tanta qualidade de pneu que fura-se menos pneu do que furava antigamente. Já percebeu isso ou não? Já perceberam? Eu me lembro que numa viagem nossa, nós morávamos em Campinas, e a família do meu pai é do interior de Minas Gerais, Itaú de Minas, perto de Paços, São Sebastião do Paraíso, aquela região aqui do sudoeste. De Itaú a Campinas furou 5 vezes o mesmo pneu. É que o bicho estava careca também, que a luta era grande, o estreito era imenso. Muitas eram as aflições do justo. Não era brincadeira, não. O pneu, meu irmão, era careca, mas careca assim, de que vindo o sol batia, ele brilhava. 5 vezes furou. A gente fez assim o final de semana dos borracheiros da região. Botava remendo, e lembra antigamente aqueles pneuzão com câmera, botava um remendo, botava remendo no pneu, botava na câmera e dava aquela rodada. Mas o problema desse tipo de coisa é que a murmuração murcha a nossa vida aos poucos. Quanto mais você reclama, mais o teu pneu murcha. Quanto mais você desenvolve um espírito de reclamação, porque tem gente que reclama de tudo, já perceberam ou não? Tá sol, ele reclama. Misericórdia, ó, já amanheceu quente. Se amanhece chovendo, ele diz, Senhor, tenha misericórdia. Já amanhece, já vou tomar chuva hoje cedo. Se amanhece nublado, ele diz, pronto, agora não é nenhum nem outro. Não sei o que vai acontecer, se eu ponho blusa, se eu não ponho blusa. Se eu saio sem blusa, vai que chove, esfria. Então, olha, gente que reclama de tudo. Agora, olha o que Paulo diz. Ele diz, fazei tudo sem murmuração. Um dos grandes segredos para você calibrar a sua vida e alinhá-la com o propósito da palavra é desenvolver um coração grato em todas as coisas. Somos pessoas ingratas. Nós valorizamos mais o que não temos do que aquilo que temos. É ou não é, gente? Nós temos uma tendência natural de dar mais valor ao que falta do que ser grato pela abundância que Deus nos dá. É assim. Paulo está dizendo, para calibrar isso, você precisa parar no posto de Deus e trabalhar agora
sobre o aspecto da palavra que te orienta a fazer tudo sem murmuração. Se você levanta todo dia de manhã, dê graças a Deus. Tem gente que não levantou e não vai levantar nunca mais até Jesus voltar. Morreu. Seja grato. Seja grato pela tua esposa. Eu sei que às vezes é difícil, gente. Eu sei que às vezes isso é algo duro de fazer. Tem dia que não é fácil. Tem dia que você está dizendo, ô Senhor, eu devo ter feito alguma coisa. O que aconteceu com essa mulher? Ela está difícil. Por que não faz essa cara de que teu casamento é perfeito, que você não me engana? Viu? Não me engana. Você só está rindo, aliás, porque ela não está aqui. Porque se ela estivesse aqui e eu tivesse falado a mesma coisa, disse, misericórdia, pastor, é uma bênção. Você só está rindo à vontade, é ou não é, pastor? Minha irmã, deixa eu dizer algo para a irmã. A irmã está proibida, porque senão vai acontecer igual Zacarias. A irmã vai perder a fala. A irmã, segura aí. E não entrega os irmãos aqui, porque estão muito soltinhos hoje de manhã. Tem uns rindo à toa, pastor, aquela miserável. Não é fácil. Por exemplo, você chega em casa, você vai torcer para o seu time. Quem é corintiano aqui? Corintiano, é mesmo. Realmente o índice criminal no país está aumentando. A gente percebe, é igual ao do Flamengo, meu irmão, é duas facções, Comando Vermelho e PCC. É a mesma coisa. Você chega um dia, jogo do Corinthians, jogo do São Paulo, jogo do Palmeiras, jogo do Santos, sei lá o que time você torce. Você chega em casa, naquela hora, a esposa diz para você, vem. Você falou, Deus do céu. E normalmente ela pede na hora que o jogo vai começar. Você está 1 hora antes do jogo começar, ela não pede nada. Parece até que é de propósito. Na hora que o juiz se prepara, se abrem-se as cortinas para o grande espetáculo. O narrador começa a dizer, os times já estão perfilados, já cantou o hino nacional, já cantou o hino do estado, já cantou o hino do município, as crianças já saíram, já aqueceu. Na hora que bota a bola no meio de campo, o juiz bota o apito na boca, quem apita é a mulher. Bem, você vai dizer, oh Deus. Você não podia, estou fazendo a janta. E eu esqueci, porque o bom é quando pede para pegar alguma coisa dentro de casa. O ruim é quando diz assim, eu esqueci um negócio no supermercado. Você não pode ir lá para mim buscar? Você fala, não, é levante do inimigo. Só pode ser. No dia do jogo, só pode ser. E você começa a fazer o quê? O que você faz naturalmente? Não, pode falar, gente. Ela falou que não vai entregar vocês, não, fica tranquilo. Você faz o quê? Reclama. Você não reclama alto com medo de apanhar. Você murmura internamente. Oh, Deus do céu, Jesus. Oi, bem. Não, esqueci o óleo, bem. Precisa aqui fritar o bife, as batatas para as crianças. No supermercado, na correria. Eu esqueci. Frita sem óleo, menina. É ou não é? Pega o óleo da unção em algum lugar. Frita o bife com mirra. Faz alguma coisa. É ou não é? Pega o óleo Johnson. Joga nesse bife. Mas quer que eu saia? E você começa a fazer o quê? Reclamar. Reclama, quem aqui reclama dentro de casa? Não levanta a mão. Eu sou réu, confesso. Reclama. Chega em casa, quem tem filho aqui? Filho. Mais de 1. Deus te abençoe. Mais de 3. Valente de Davi. Mais de 4. Louco. Filho, você chega em casa descansado. Eu tenho 2 meninas, olhe por mim. Olhe por mim que não é fácil, irmão. 3 mulheres dentro da mesma casa. Deus está trabalhando muito, paciência, perseverança. Na minha vida faz tempo. Minha filha mais velha pegou essa onda de colecionar figurinha da Copa. Eu chego em casa, ela quer me mostrar o álbum. Eu não estou afim de ver álbum, irmão. Minha época de colecionar figurinha já foi. Eu colecionei muito, aquelas que vinha com a figurinha no chiclete, lembra? Você comprava chiclete, ping-pong. Lembra dos ping-pong ou não? Copa de 86, a Copa de 82 também foi no chiclete, que eu colecionei de 82 também. Eu era garoto,
Tinha 10 anos, mas eu me lembro direitinho da Copa de 82, dia de 86, muito bem. As outras eu estou querendo esquecer, até hoje eu não consigo. Porque foi uma tragédia. Só melhorou depois em 2002. Ela chega com o negócio de figurinha. Pai! Eu falei, oh, Deus, olha aqui, olha quem eu tirei. Eu falei, Deus. E a tendência natural é você murmurar e reclamar. Isso eu estou dizendo dentro do ambiente de casa. Tem gente que reclama dentro da igreja. No culto. Vocês não, vocês são tudo crente. Estou vendo aqui. Mas reclama. Esse pastor não para de falar, pelo amor de Deus. Vai dar meio-dia já, ó. Ele está no ponto 2, ele diz tem 5. Jesus de Nazaré. Eu sei que tem gente que já pensou isso aí. Deus me mostra as coisas. Tem gente aí que está dizendo, ele disse que tinha 5, ele está no 2 ainda. Oh, Pai bendito. Bem que ele falou que o almoço ia ultrapassar. E você já está reclamando. Tem gente que reclama da palavra de Deus. Tem gente que reclama da bênção. Eu uma vez, uma pessoa disse que recebeu aumento de salário e veio reclamar comigo. Pastor, estou preocupado. Falei, o que foi? Recebi um aumento. Falei, pega um termômetro para mim, que esse moço está com febre. Ele está reclamando de aumento. Eu falei, aumento, meu imposto vai aumentar. Eu falei, não, vou resolver seu problema. Vai, pastor. Vou, vem cá. O que foi? Vamos orar. Eu falei, não sabia que tinha oração para repreender imposto. Eu falei, tem. Vamos orar? Dá a mão aqui. Senhor, desemprego na vida desse homem. Ele vai ficar sem pagar imposto, meu pai, porque a fúria dele é pagar imposto. Ele não quer pagar mais imposto, pai. Então a minha oração nessa tarde, ele falou, pastor, o que é isso? Eu falei, não interrompa a minha oração, eu estou orando, falando com Deus. Deixa eu ser mal educado. Senhor, põe a mão sobre ele. Desemprego, mas não é de um mês, não, é um ano. Ele disse, Senhor, pastor, misericórdia. Eu falei, então você cria vergonha. O que tem de gente é desempregado, doido para pagar imposto. Você recebe, aumenta e reclama. Dá glória a Deus. Meu irmão, eu não estou nem aí. Eu quero é pagar 30 mil reais por mês de imposto de renda. Dá um amém aí, vai. A minha fé é grande. Estou nem aí. Eu fico, às vezes, vendo esse pessoal, a carga tributária, os ricos reclamando. É muito. Dá para mim que eu pago com alegria. Pega o seu dinheiro, me dá, e eu vou pagar o imposto feliz. O crente reclama de entregar o dízimo, quanto mais o imposto. Ele melhorou o salário, ele diz, vai ter que subir o dízimo, é 10%, mas não tem um desconto se eu pagar antecipado. Não dá para combinar na tesouraria da igreja? Não, porque o carnê da escola da minha filha, o vencimento é R$350 se eu pagar dia 15. Mas se eu pagar dia 10, é 315. Não posso pagar o dízimo, pastor, uns 10 dias antes. Que vergonha. Entrega o seu dízimo. O problema que Paulo encontra aqui é um problema de gente que reclama muito e agradece pouco. Vamos ser sinceros aqui. Nós precisamos tirar o prego da reclamação do pneu da nossa vida. Tem muita coisa que você deixou entrar e está murchando o seu pneu sem você perceber. Deus precisa pegar um alicate. Já aquele alicate de arrancar prego de pneu, já viu ou não? Né? Ele tem a boca meio assim, né? Você junta ele aqui, ó, e Deus quer fazer pss. Na hora ele começa a vazar, mas aí Deus vem e mete, né, a tripa, mete uma e puxa. Para poder, você precisa vazar hoje, ou melhor, eliminar o vazamento dessa reclamação que está murchando a sua vida. Uma pessoa que murmura, ninguém gosta de viver perto dela. É por isso que Provérbios diz que é melhor morar no canto do erado do que debaixo do mesmo teto com uma mulher rixosa. Cadê? Ela foi embora. Ouve essa agora, minha filha. Cadê? Na hora certa ela não está. Desapareceu. Chama ela de volta, que eu vou repetir o versículo. Poxa, eu me preparei para ela ouvir, ela saiu. Está esperta, irmã? Eu tentei dar um recado aqui. Meu irmão, é assim ou não é, gente? Você gosta de andar perto de gente que só reclama? Meu irmão, quando você anda perto de gente que só reclama, ele drena a tua força. Tudo reclama de tudo. Reclama. A pessoa diz assim, eu prefiro molhar no telado, na laje, no canto, tomando sol, tomando chuva, do que debaixo do mesmo teto de alguém que só murmura. O texto diz, fazei tudo sem e nem contenda. Porque tem gente que até faz, mas faz brigando. Eu vou buscar o óleo.
Mas vê se da próxima vez, lembra desse bendito desse óleo, é jogo do Corinthians. Você já foi para o supermercado praguejando, diz que não. E Deus está me dando uma revelação aqui, Deus me mostra uns nomes. Você faz, mas brigando. Querido, fazer brigando, perdeu o propósito. Perdeu o propósito. Pastor, mas não é fácil. Mas quem disse que é fácil? A vida cristã não é fácil. Viver vida cristã saudável não é fácil. Não é fácil, gente. Não é fácil. Amar aqueles que te perseguem. Meu irmão, nessa hora eu prefiro o Alcorão, fala a verdade. Fala a verdade. Fala assim, Alcorão, porque o Alcorão é o seguinte, é guerra santa. Até a guerra é santa. Vamos, porque tem crente querendo fazer uma jihad dentro do mundo gospel. Agora, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo diz o seguinte: fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Faz sem reclamar. Faz sem reclamar, porque quanto mais você reclama, quanto mais você briga, mais o teu pneu murcha. E você vai ficando murcho. Terceiro lugar. Vamos para frente. Cadê ele? Está aqui. Versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, no meio de uma geração, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro do mundo. Terceiro lugar, você precisa desenvolver uma vida de santidade. Precisa. Você precisa olhar para esse texto para se tornar irrepreensível. Tornar, lembre, olha as palavras que o apóstolo Paulo usa. Ele usa lá na frente desenvolver, tornar, porque o trabalhar de Deus na nossa vida é um processo. A santidade é um processo. Se há um pneu na nossa vida que ajuda a caminhada, a estrada a ser mais fácil de ser percorrida, é a santidade. Mesmo porque sem ela nós não veremos a Deus, gente. O que Deus quer de nós e o que mais impacta a sociedade como homens é ela encontrar em nós o caráter e a imagem de Cristo refletidas através de uma vida de santidade. O caráter de Cristo, a sua vida, não é evidenciada em nós pelo nosso vocabulário. Eu conheço gente que na igreja dá glória a Deus, mas na rua fala palavrão. Eu conheço gente que vem para a igreja devidamente vestido, paramentado. Vem, com toda a sua vestimenta gospel. Mas a maneira como ele vive a sua vida do lado de fora não traduz a imagem de Cristo. Como é que eu reflito? Porque olha o que o texto diz. Nós devemos resplandecer como luzeiros do mundo. Como é que um luzeiro resplandece? Quando ele tem óleo dentro dele. Quanto mais óleo dentro dele, mais ele vai resplandecer. Precisa entender o que é que representava o luzeiro. O luzeiro antigamente não era com energia. Os luzeiros eram acendidos com óleo. Quanto mais óleo, mais fogo. E o óleo na Bíblia é símbolo de pureza, de santidade. Como é que o mundo vai reconhecer que há Cristo em nós? Como é que nós vamos resplandecer nessa geração pervertida e corrupta? Parece que foi escrito para hoje. Corrupção e perversidade são palavras facilmente encontradas no nosso dia a dia. Como é que eu vivo isso? Resplandecendo como luzeiros no mundo, mais óleo, mais unção, mais graça, mais santidade. Porque, querido, o Espírito de Deus vem sobre a nossa vida, não para que tenhamos atos isolados da manifestação do seu poder. Senti um arrepio, falei um negócio, ele cheio do Espírito, fez aquilo outro. A maior ação do Espírito
é fazer com que a luz de Cristo resplandeça através da sua vida, pelo seu justo e santo proceder. Tem gente que a sua vida não desenvolve porque o pneu está murcho, porque não tem vida de santidade. Vive segundo os padrões do mundo. Vive segundo, porque olha o que Paulo está dizendo, eu tenho que ir na contramão do que é a sociedade. Qual que era a característica da sociedade e ainda é? Perversão e corrupção. O que Paulo está dizendo? Eu tenho que ser o antônimo disso. Honestidade e pureza. Qual que é o antônimo de corrupção? Honestidade. Qual que é o antônimo de perversidade? Pureza. Se há algo que Deus quer calibrar hoje em nós, é uma vida de santidade. Deus está falando com homens aqui, que na sua vida precisam ajustar. Você não está resplandecendo, porque falta óleo na tua vida. Falta a ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com um objetivo claro e contínuo: convencer-nos do pecado. O Espírito Santo fala comigo. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz comigo é dizer: eu te amo. Mas logo em seguida, há áreas da sua vida que não estão de acordo com a minha palavra. Resplandecei como luzeiros. Eu preciso desenvolver uma vida de santidade. Santidade que vai além dos padrões evangélicos. Não é santidade dentro de um ambiente como esse. É santidade dentro da característica maior, que é ser um representante de Cristo onde quer que Deus tenha me colocado. Lá no seu trabalho, você é a lâmpada que Deus escolheu para iluminar a sua empresa. Na sua casa, pastor, eu sou o único crente. Deus escolheu você para trazer luz em meio àquelas trevas. É através da sua vida. De que maneira? Você tem que ser diferente. Crente é diferente. O que chama atenção é quando a gente é diferente. Todo mundo igual. Por exemplo, você chega... Eu estive na Coreia alguns anos atrás. Você vai para a Ásia, irmão, é tudo igual. Cheguei no aeroporto, a pessoa disse assim: vai ter um irmão tal te esperando. Falei: como é que ele é? Eu pedi características físicas. Ele falou: ele tem o olho puxado, cabelo liso. Falei: obrigado, ajudou bastante. Falei: mas o que mais tem aqui é gente de olho puxado e cabelo liso. É ou não é? Nunca vi asiático de cabelo sarará. Nunca vi. Nunca vi asiático de pele morena. Nunca vi. Quando nós chegamos com uma equipe de mais ou menos 20 pessoas, porque foi durante um período de doutorado nosso, nos Estados Unidos, fizemos um intensivo na igreja do Poyong-cho e estudamos o fenômeno das megas igrejas na Coreia. Quando a gente estava na igreja, a igreja coreana estava cheia do quê? De o quê, gente? Coreano. Você cria o quê? É ou não é? A igreja na Coreia tem muito coreano. Quando a gente entrou na igreja, e nós chegamos com representação, era uma classe nos Estados Unidos, eu era o único brasileiro, mas tinha americano, tinha canadense, tinha filipino. Quando a gente entrou na igreja, todo mundo fez assim, ó. Por quê? Porque a gente era... O pastor nos diz assim: estamos aqui com um grupo visitante. Alguém notou? Não. Está claro. Normal. O que chamou a atenção? Nós éramos diferentes. Sabe o que Deus quer que eu e você sejamos nesse mundo corrupto e perverso? Diferentes. Você precisa ser diferente, meu irmão. Seja diferente. Mude o linguajar. Se todo mundo no seu trabalho fala besteira, você não fala. Se todo mundo no seu trabalho age de forma ilícita, você não faz. Se todo mundo da família gosta de falar uns palavrão e contar umas piadas sujas, você não faz. Se todo mundo na tua família é escravo de algum vício, você não é. Você não precisa pregar falando, você prega mais vivendo. Santidade. Observando o vosso justo proceder, diz o apóstolo, glorifiquem o Pai através de vocês. É a maneira como eu procedo. É aqui que eu preciso calibrar a minha opinião, porque tem gente que vem e cria um estereótipo evangélico. Mas na hora de impactar o mundo,
se caracteriza com aspectos do lado de fora. Eu sou um crente moderno, deu para perceber, a cara está tudo rasgada. Meu pai, pastor velho, disse assim para mim: meu filho, o inimigo está realmente furioso, está atacando você. Eu vejo marcas de batalha espiritual na sua vida. O inimigo te arranhando todo. Eu falei: pastor, aí meu pai ainda brincou, mas ele deve ser baixinho, porque ele só arranhou daqui para baixo. Eu falei: não, eu sou moderno. Mas posso te dizer uma coisa? Que pena, porque antigamente, pelo menos, os crentes eram identificados pela sua maneira de vestir. Se você via uma pessoa de terno e gravata de domingo num sol de verão, você só tinha duas opções. Ou ele era crente, ou gerente de churrascaria. Concorda ou não? O cara de terno e gravata, domingo, saindo, todo, indo para a igreja. As irmãs de vestido, uma senhora de vestido, não é? Até o tornozelo, fechado até a manga, né? Birote na cabeça, crente. Mas o que Deus quer que nós entendamos é de que nós temos muito mais poder de influenciar, além da maneira com que nós nos vestimos. É pela maneira como nós procedemos. Deus quer usar a sua vida, homem, para ser um luzeiro para o mundo. Olha que coisa preciosa, querido. Olha o que o texto diz. Deus diz que você resplandece como luzeiros no mundo. É como um farol. Tem gente aí fora que precisa de referenciais. Deus está dizendo para você: a santidade e a pureza na tua vida vai servir de modelo para muita gente. Vamos para frente, que já é 12:07. É até que horas mesmo, Tiago? Oh, Deus! Vamos lá. Quarto lugar, versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Quarto lugar, como é que eu mantenho essa dinâmica, os pneus calibrados? Lembre-se da palavra e das promessas de Deus. Você não corre inutilmente. Olha o que ele diz: eu não corri em vão e me esforcei inutilmente. Por quê? Porque eu não corro sem alvo. Tem promessa para a minha vida. Como é que você calibra mais um pneu? É lembrando-se do que Deus disse a seu respeito. Você não é fruto do acaso, você não é obra do destino, você é plano de Deus. Deus tem sonhos a seu respeito, Deus tem palavras, promessas, Deus tem sonhos a respeito da sua casa, da sua família. Quando você vive orientado e norteado pela palavra, você entende então que o salmista, no Salmo 119, 105, escreve: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela é luz para o meu caminho. O que eu preciso entender aqui? Como é que eu calibro a minha vida? Palavra. Todo mundo que quer andar sem a orientação da palavra, corre inutilmente. Paulo diz: eu não corri em vão, porque vocês aprenderam a caminhar segundo o norte da palavra. Meus irmãos, vamos ser sinceros, os crentes hoje estão ruins de Bíblia. Nunca teve tanta Bíblia e nunca teve tanto crente iletrado. Tem Bíblia de tudo quanto é versão. Versão da vovó, Bíblia da vovó, Bíblia da mulher, Bíblia do homem. Eu estou com medo de lançar a Bíblia do ideologia de gênero, aí nós estamos perdidos. Mas não duvido, hein? A coisa está feia. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito, Bíblia de tudo quanto é capa, tipo de tudo quanto é cor, letra minúscula, letra microscópica, letra extra gigante, Bíblia é o que mais tem. Eu lanço agora, em junho, um novo livro pela editora Mundo Cristão. Depois vou combinar com o pastor, vou vir lançar aqui. Se o senhor não me convidar, eu venho do mesmo jeito. Eu venho, armo a minha banquinha ali, entro marchando na fé, em nome de Jesus. Por ser autor de uma editora como a Mundo Cristão, que hoje é a maior editora do mercado evangélico na América Latina, é a Mundo Cristão. Eles me mandam, toda semana eu recebo material.
Lá em casa, sem exagero, eu abri o armário, encontrei 4 Bíblias fechadas, lacradas. Bíblia da jornada cristã, Bíblia da criança, Bíblia, tem tudo Bíblia. Mas você sabe que é o problema? Não adianta ter Bíblia se você não lê. Ah, eu tenho muitas versões. Me diz qual uma que você leu. O texto diz, preservando a palavra da vida. Olha o que ele diz, a palavra é que dá vida. O que gera vida? Ânimo, esperança, promessa. Vida, calibra a tua vida com a palavra. Leia mais a Bíblia. Um homem não pode sair de casa sem ler pelo menos um capítulo da palavra, todo dia de manhã. Você lê tudo, você lê gibi, você vê o WhatsApp, você entra no Facebook. Você lê o que não presta, pega a palavra, está escovando o dente. Enquanto você escova o dente, lê um salmo. Você vai ver como o seu dia vai ser muito melhor. Como a calibrada no pneu vai fazer com que a estrada se torne mais agradável. Vai para a palavra. Lembre-se das promessas de Deus. Como é que o inimigo rouba a promessa? É quando nós nos esquecemos dela. Eu preciso trazer à memória o que me pode dar esperança. Como é que eu trago algo à memória? É quando eu exercito a memória vendo. Tem gente que às vezes dá uma saudade de gente que já partiu. E antigamente, ao invés de ver fotos nos aplicativos dos smartphones, tinha álbum de fotografia. Álbum, sabe aqueles álbuns de fotografia? Com as capas madrepérola. Sabe, antigamente, os álbuns de quem aqui é casado há mais de 30 anos? Mais de 30 anos. A capa do seu álbum é nesse estilo, não é? Bordadinha. Isso se tiver álbum, né, irmão? Porque álbum era coisa rara. Tirar foto era caro, não é? Aí tinha um cordão assim, todo cabeludo, não é? E você tinha um álbum. Esses dias eu vi o álbum de fotografia dos meus pais. Meus pais fizeram 48 anos de casado. Eu peguei o álbum, eu falei, mãe, a senhora é uma guerreira. Encarar a carcassinha aqui não foi fácil não, hein? Derrubado, ele falou, que vergonha, moleque, olhando. E aquele, o saldo, o que produz a memória? Me diz assim, eu estou lembrando de algumas coisas. E pegou o álbum, quando eu e meu irmão éramos pequenos. O que ela está fazendo? Ela está trazendo a memória. Trazendo a memória. Como é que eu trago algo à memória? É exercitando a memória, levando-a mais uma vez a enxergar o que Deus disse que ia fazer. Você precisa voltar para a palavra todo dia. Você precisa meter a cara nesse, leia a Bíblia, meu irmão. Vai ler a Bíblia, lê a Bíblia. Hoje você tem Bíblia, eu estou vendo gente aí com o smartphone na mão. Agora, vamos ser sinceros, não faz essa cara de muito espiritual, não. Quantas vezes você abre o teu smartphone para abrir o aplicativo da Bíblia? Vai, conta agora, eu quero ver se é macho. Tem gente, eu nem sabia que tinha, pastor, aqui, para falar a verdade. Você não abre. O Instagram se abre toda hora. O Facebook fica aberto. O navegador, com as notícias do dia, você pede notificação do seu time. Porque tem, não é? Tem uns mais viciados que quando começa o jogo, o celular abre. Começa o jogo. Ele está no culto e está aqui, ó. Oh, Deus. Vai trabalhando agora, pai. Eu estou aqui te servindo, mas socorre o teu povo lá. Sai um gol, vibra. No meio da mensagem, ele, glória! Não tem nada a ver. Mas ele precisava extravasar. O celular fala do mundo secular. Mas, querido, você pode usar isso aqui como instrumento de ânimo e encorajamento para a sua jornada. Tem aplicativos, tem gente que lança. Você não precisa nem abrir, tem gente que já manda um versículo. Pô, eu vou te dar a dica que eu, todo dia de manhã, mando uma mensagem pelo WhatsApp. Todo dia. Tem 40 mil pessoas já cadastradas diretamente e indiretamente, com certeza, mais de 100 mil pessoas recebem por dia uma mensagem que eu mando. Vou te dizer aqui, ó, hoje de manhã foi essa mensagem aqui, ó. Hoje de manhã, cadê ela? Vem cá. Comunidade aqui, ó. Se ficarmos focados nas circunstâncias que nos rodeiam, nossa tendência natural é esmorecer e desanimar. Portanto, volte os seus olhos, até parece que eu combinei.
para as ricas promessas de Deus. O melhor de Deus vai te alcançar. 7 da manhã chega uma mensagem dessa. Anota o número aí, tem como botar na tela aqui? O senhor me dá liberdade, pastor? Você vai, é do WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem para esse número. Você pega esse número, cadastra no seu contato. Aí entra no seu WhatsApp e manda uma mensagem para esse número dizendo assim: quero receber mensagem. Me dá aí 2, 3 dias, a minha assistente vai colocar o seu número na nossa lista. Todo dia de manhã você vai receber uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento. Anota aí, é 19 9 7147 8464. 19, que é o DDD de Campinas, 9 7147 8464. Você vai pôr ali, querido? Vai. Tem certeza, né? Nós estamos esperando, irmão, aqui. Esperei com paciência no Senhor. Aqui, ó. Irmão, dá uma moral, põe maior. Tá. Tem uns irmãos ali no fundo que não viram nada. Vai o maiorzinho, bota ele cobrir a tela toda assim, aí, ó. Como as águas cobrem o mar, aí, ó. É isso aí, 19. Você entendeu como é que você tem que fazer ou não? Você cadastra no seu contato. Pode pôr meu nome, Flávio Valvassoura. Aí você entra no WhatsApp e manda uma mensagem primeiro para esse número. Quero receber mensagens. Você vai receber todo dia. Porque é um canal que Deus me deu. Eu comecei isso uns 2, 3 anos atrás. Porque a maneira como você começa o seu dia determina como vai ser o restante dele. Sabia disso ou não? Tem gente que começa o dia ligando o jornal. Meu irmão, desanimou. Rumores de guerra na Coreia do Norte. Você fala, dólar dispara. Tem gente que chega em casa à tarde para relaxar, assiste da Atena. Aí desenvolve síndrome de pânico, não sabe por quê. Não, está me dando um medo de sair de casa. Ué, aquilo que você alimenta o seu coração é aquilo que você vai se tornar. Olha o que Paulo diz: mergulha na palavra, mergulha na palavra, mergulha na palavra, preserve a palavra, para que no dia de Cristo, olha o que, querido, olha a profundidade desse texto. O que vai fazer você chegar até o dia de Cristo é viver sustentado na palavra. Homem que não vive sustentado na palavra não consegue ficar de pé até o dia de Cristo. É na palavra. É na palavra. Meu irmão, eu preciso agarrar na palavra, porque ela é que é fonte de ânimo, de esperança e de fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Último lugar para eu ir embora e a gente almoçar. Deixa eu ver aqui agora se eu consigo. Último, quinto, eu falei 4, não foi? Foi isso ou não foi? Quinto, é que esse meu carro tem 5 pneus, que é o step. Deu para entender ou não? É 4 pneus e o step. O step tem que estar bom também. Eu já fiquei na roça, porque furou o pneu e o step estava murcho. Já aconteceu isso com você ou não? Vai acontecer, eu creio. Quinto lugar, versículo 17 e 18. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me, e com todos vós me congratulo, assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. O que Paulo está dizendo? Use a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Você não pode viver em si mesmado. Você precisa viver sobre um foco. Deus te chamou para algo. Deus te colocou nessa geração. Deus te colocou nessa igreja. Deus te colocou nessa família. Deus te colocou no trabalho que você está para cumprir o propósito dele através de você. Para de viver uma vida egocêntrica. Porque tem gente que acha que no mapa do universo o centro é ele. Tudo gira ao meu redor. Eu sou o centro de tudo. Se ele está bem, o resto que se lasque. Cumpra o seu propósito. Paulo diz, mesmo que eu seja oferecido por libação, sobre o sacrifício, a serviço da vossa fé, é viver uma vida altruísta.
preocupado com os outros, interessado nos outros, envolvido com os outros. Dê a sua vida. Não existe nada melhor do que você viver em benefício de alguém. Eu não sei se você já teve na sua vida esse senso de satisfação. Você já percebeu de que quando você serve alguém, você se sente muito melhor do que quando é servido? Já perceberam isso ou não? Quando você tem algum ato de boa ação, você não se sente praticamente o Papa Francisco? Diz, nossa, eu estou Papa Francisco, estou quase falando espanhol. Porque a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Eu não estou dizendo dinheiro, não. Quando você se doa, é melhor do que você quando recebe. Por isso que Jesus disse, o maior dentre vós será aquele que vos serve. Quanto mais eu sirvo, mais eu encontro o meu propósito. É por isso que numa igreja, os homens precisam trabalhar. Os homens precisam se envolver. Os homens precisam entender de que Deus colocou sobre os teus ombros a responsabilidade de fazer a diferença para uma causa maior. Queridos, quando você vive para uma causa em si mesmada, você vive uma vida mesquinha, inútil. Por que você ouve falar de Martin Luther King? Por que você ouve falar de Mahatma Gandhi? E eu não estou dizendo aqui no universo recente. Por quê? Por que você ouve falar de Madre Teresa de Calcutá? Por quê? O que todos esses tinham em comum? Viveram por uma causa maior do que eles mesmos. Quando você vive por uma causa que é maior do que a sua própria vida, você deixa a tua marca na história. Viva para algo maior. Viva para a glória de Deus. É por isso que Paulo escreve aos Coríntios, vou até fechar a Bíblia, porque agora eu animei, eu prego mais uma hora. Vamos ficar nós dois aqui, irmão, glória, nós. Paulo escreve aos Coríntios, quer comais, quer bebais. Agora você viu que o modo pregador pentecostal ativou. Quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para quê? Para a glória de Deus. Você foi criado para a glória de Deus. O teu pneu está murcho nessa área. Você está andando com o pneu arriado. Porque você está vivendo uma vida sem propósito. Uma vida sem foco. Você acha que é trabalhar, é pôr comida sobre a mesa, é cuidar da esposa. Querido, isso é tua obrigação. Propósito é algo maior. Você precisa viver para a glória de Deus. Deus quer usar você para marcar essa geração. Atos capítulo 13, versículo de número 20. Eu vou terminar, fica de pé. Porque dá aquela impressão que está acabando. Fica de pé. Já perceberam ou não? Quando fica de pé, diz, está acabando. É pegadinha, não vai acabar ainda não. Daqui a pouco eu pego para vocês sentar de novo. Atos 13, 20. Quando o apóstolo Paulo, no Areópago, está falando sobre o plano de Deus. É Ele quem efetua em vós, tanto querer como realizar, o texto diz. Mas, olha o que ele fala, o que ele fala com referência a Davi. Ele diz, Davi, cumprindo o propósito de Deus na sua geração, adormeceu. O que Paulo está dizendo? Davi foi um homem para a sua geração. E ele cumpriu o propósito, o qual Deus tinha para a sua vida naquele tempo. Estou aqui hoje de manhã para dizer para você, Deus tem um propósito a cumprir através da sua vida nessa geração. E você precisa alinhar o teu coração e calibrar a tua alma com essa verdade. Deus quer te usar para impactar vidas. Deus quer usar você para marcar o teu bairro. A sua família vai ser transformada pelo seu testemunho, pela sua vida, pelo seu legado de fé. A minha história, a história da minha família foi transformada pelo legado, pelo propósito de Deus cumprido através da vida do meu pai. O primeiro crente, família de católico, 11 filhos. Ele tinha sido escolhido para ser o coroinha, ia virar padre. Ele estava no campo religioso, só que mudou. Deus separou para o evangelho, pregador da palavra. Ele converteu-se. E através da vida do meu pai, a família foi impactada porque ele cumpriu o propósito. Querido, pare de viver uma vida pequena. O que tem de gente que vive num mundinho desse tamanho? O mundinho dele é isso aqui. O mundinho dele é o trabalho, é a escola, é a igreja, é a casa. É um quadrilátero.
Jesus deu uma ordem para os discípulos que não haviam caminhado mais do que 30 quilômetros de distância do lugar do seu nascimento. E disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O que Jesus estava dizendo para os discípulos? Vocês têm um propósito. Você acha que ele já fica aqui numa boa, que eu já fui, daqui a pouco eu estou voltando? Você acha que os discípulos vão fazer o quê? Deitar na rede e ficar olhando para o céu se abrindo. Ele disse que ia voltar. Será que é ele agora? Ah, não é não. Não, mas ele disse que ia voltar nas nuvens com poder e glória. Mas hoje está sem nuvem, ele não volta. Jesus disse: há um propósito. Quando Paulo, ainda Saulo, está indo para Damasco buscar cartas para aprisionar alguns que estavam no caminho, o que Jesus disse para Ananias? Você vai até a rua direita. Lá tem um homem chamado Saulo. Você vai botar a mão na cabeça dele. Você vai orar por ele. Porque eu vou mostrar para ele o quanto importa padecer por causa do meu evangelho. O que Jesus estava dizendo? Há um propósito. Deus não chama ninguém para ficar à toa. Deus te chamou, Deus te separou para um propósito. Deus vai te usar. Deus quer usar a sua vida. Chegou um tempo de divisor de águas para você. Chegou um tempo de você dizer: Senhor, eu quero ser usado para a tua glória. E eu quero orar com vocês de manhã. Você vai curvar a sua cabeça, vai fechar seus olhos. Tem gente que chegou hoje aqui de manhã, está descalibrado. E Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, para que o seu coração seja renovado, encorajado, fortalecido pelo poder da sua palavra. Tem áreas da sua vida que você anda reclamando muito, Deus está dizendo: está na hora de você vencer esse espírito murmurador. Tem gente hoje aqui que essa é a área da sua vida. Tem gente hoje aqui que chegou se sentindo sozinho. Deus está dizendo para você: eu preciso encher esse pneu. Eu sou contigo. Eu sou com você, eu sou por você, eu estou em você. Tem gente que chegou aqui hoje de manhã sem propósito. Tem gente que chegou hoje aqui vivendo uma vida longe da palavra. Tem gente que chegou hoje aqui longe da santidade. Deus falou com você. Agora olha só, quando Deus fala, Deus aponta o caminho, mas Ele pede para que a gente encoste a nossa vida no seu compressor, que é o Espírito Santo. O compressor que enche a vida do crente é o Espírito Santo. Ele diz assim: muito bem, você encosta aqui agora, que eu vou ver qual é a calibragem que você anda precisando. E eu vou te encher novamente. 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 Para que você saia daqui pleno. Portanto, se o Espírito Santo de Deus falou com você hoje de manhã, e você precisa de um renovo de Deus, em alguma área específica da sua vida, eu quero pedir a liberdade ao pastor de convidar você para sair do seu lugar e vir para esse altar aqui na frente. Lembre-se de como eu comecei. A igreja é melhor do que o posto de Ipiranga. O que você precisa? Eu preciso, Deus vai fazer. Mas vem para frente. Tem gente que o compressor fica do outro lado. Ele diz: não, se quiser ele que traga aqui para encher o pneu. Não. Você encosta o carro do lado daquele que tem o poder de renovar a tua história. E hoje o Espírito Santo de Deus se manifesta aqui. Mas você precisa vir. Vem do jeito que você está. Vem com os 4 pneus murchos. Tem gente que tem que vir de guincho. De guincho. Pastor, eu estou com os 4 pneus arriados. Tem problema. Vem. Deus põe um guincho em você e te arrasta. Vem nem se for arrastado, mas uma coisa é certa: você vai sair daqui pleno, cheio, transbordante do favor, da graça e da bênção de Deus. Você que veio aqui a este altar, comece a falar com o Senhor. Quais as áreas da sua vida que precisam de renovo? Pastor, eu preciso dessa área aqui. Espírito Santo de Deus, eu estou precisando disso aqui, dessa área, dessa situação. Eu preciso tanto, Deus. Eu estou me sentindo vazio. Gente, quantas vezes, olha, eu estou pregando para vocês, mas só o Espírito Santo de Deus sabe como eu tenho vivido essa última semana. Eu dizia para Deus ontem na minha sala, no escritório, na igreja: Deus, eu estou me sentindo com os pneus murchos. Estou precisando da tua presença. Eu preciso do teu agir. Sopra, Espírito Santo.
Estou me sentindo frio. Estou me sentindo fraco. Estou me sentindo abatido. Eu preciso de renovo. E Deus me trouxe hoje aqui de manhã para dizer para você: eu sou consolado, mas através das minhas consolações, para consolar você, para dizer de que há um Deus que levanta o desvalido de um monturo. Tem gente que está na garagem arriado faz tempo. Tem gente que está igual o vizinho que eu morava lá no prédio, um carro encostado com os pneus murchos no chão, inútil, cheio de poeira. E Deus te trouxe aqui nessa manhã de sábado para soprar sobre a sua vida um vento novo, para encher o teu coração, para fazer você transbordar, para você sair daqui com asas como águias, porque a palavra de Deus diz que aquele que chega diante da sua presença sem nenhum vigor sai daqui com asas como águias. Ele faz forte o cansado e renova as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Espírito Santo de Deus, fala conosco, ministra o coração de cada um destes homens nessa manhã. Através da vida deles representado está uma casa, um trabalho, um ministério. E eu sei que o diabo tem tentado de todas as formas nos paralisar, fazer os nossos pneus murcharem, arriarem, e nós ficamos andando com o pneu furado, rodando numa velocidade baixa, não produzindo aquilo que podemos produzir. Nessa manhã, ó Espírito da verdade, tira de nós toda mentira, todo engano das trevas, que todas as escamas, Senhor, que cegam o entendimento dos teus filhos, caiam por terra nessa manhã, e que esse tempo seja um tempo de renovo, que nós saiamos daqui, Senhor, renovados, encorajados, fortalecidos no poder da Tua palavra. Ó Espírito Santo, visita casais aqui, famílias, casamentos aqui que precisam de um toque de Deus, casamentos que estão com os pneus murchos, casamentos que estão com os pneus arriados, gente que não tem ânimo mais dentro de casa, problema com os filhos. Sopra, Espírito, e calibra a nossa alma. Coloca, Senhor, na medida exata. O Senhor sempre vem na medida exata, na medida exata. E eu sei que essa manhã é uma manhã de renovo da Tua parte. Eu quero declarar sobre cada vida aqui nessa manhã, na autoridade do nome de Cristo Jesus, que um novo tempo começa, um tempo de um frescor, de produtividade, de propósito. Senhor, reacenda o propósito da Tua palavra na vida de cada um deles. Gente que está fora do caminho, gente que está fora do propósito, hoje seja alinhado com a Tua palavra, para que saiamos daqui encorajados, fortalecidos e animados na verdade da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos. E se você crê, diga glória a Deus. Levante as suas mãos aos céus e exalte o nome do Senhor Jesus, pelo sopro de Deus sobre a sua vida. Aleluia. Rendido estou. Aleluia.